Por que será que certos sonhos nos perseguem, mesmo depois de acordar? Imagens confusas, cenários surreais, sensações que ecoam por dias, como se algo dentro de nós estivesse tentando falar. O que sua mente não consegue dizer em palavras, ela sussurra nos sonhos. Alguns ignoram, outros esquecem. Mas há os que sentem que ali há um mistério esperando ser desvendado. Já se perguntou o que seus sonhos realmente significam? Carl Jung, o pai da psicologia analítica, acreditava que os sonhos são mais do que meras construções da mente. Eles são mensagens simbólicas do inconsciente. Sinais profundos, tentando nos mostrar o que deixamos de ver enquanto estamos acordados. Todo sonho carrega um segredo, um símbolo oculto, um reflexo da alma. Eles surgem quando estamos mais vulneráveis, sem máscaras, sem controle. E é nesse silêncio noturno que a alma sussurra aquilo que a mente tenta evitar. O sonho não é só um reflexo da mente, é um chamado do self. Jung nos convida a olhar para essas imagens com reverência, a decifrar o simbolismo, a entender o que está por trás do medo, do desejo, da repetição. Mas antes de mergulharmos nessa jornada profunda pela psique, se essa busca por significado, se esse universo simbólico dos sonhos também te intriga, deixa um like agora. Isso ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas em busca de si mesmas. E se algum sonho já te marcou profundamente, compartilha com a gente nos comentários. Não precisa ser uma interpretação, só o que sentiu. Talvez outros também estejam sonhando o mesmo. Porque hoje, vamos muito além de simplesmente interpretar sonhos. Vamos atravessar o véu do inconsciente e entender por que o sonho existe, como ele revela partes escondidas de quem somos e o que ele tenta nos preparar para viver. Então respira fundo, silencie por dentro e venha comigo. O inconsciente está pronto para falar. Você está pronto para escutar? Se alguma parte dessa jornada tocar em algo dentro de você, escreva nos comentários. Seu relato pode abrir portas para outras almas em busca de respostas. E lembre-se, o sonho que te assusta hoje pode ser a chave da sua liberdade amanhã. Nada nos sonha por acaso. Nem o tempo, nem o lugar, nem as pessoas que surgem, nem aquela sensação estranha ao acordar que te persegue durante o dia. Carl Jung dizia: o sonho é uma autorrepresentação espontânea da situação inconsciente do psiquismo no momento atual. Ou seja, o sonho não fala do que você gostaria de ver, mas do que você precisa ver. Ele é como uma carta, enviada pela parte mais profunda da sua alma, escrita em símbolos, selada pela sombra e entregue na calada da noite. Por isso, quando um sonho se repete, quando uma imagem aparece com força, ou quando um pesadelo te arranca da cama no meio da madrugada, não é azar, é um chamado. Um chamado para olhar para algo que foi esquecido, reprimido, negligenciado. E é aqui que a jornada começa. Porque entender esse chamado é o primeiro passo para atravessar o portal da mente inconsciente. Imagine uma pessoa que sonha sempre com água. Lagos, tsunamis, inundações. Cada vez de um jeito diferente, mas sempre a água. Jung veria ali o símbolo do inconsciente se manifestando. A água, para ele, é o arquétipo das emoções profundas, daquilo que está abaixo da superfície racional. Talvez esse sonhador esteja se afogando em sentimentos que não reconhece. Talvez esteja pronto para mergulhar em si, mas resiste. O inconsciente sabe a hora certa de enviar o símbolo, mesmo que a consciência ainda negue. Por isso o sonho é sagrado, porque ele nos mostra, com imagens, o que a fala muitas vezes não alcança. Muitos acreditam que o sonho é só um reflexo aleatório do dia. Mas Jung via algo muito maior. Ele acreditava que o sonho tem uma função compensatória. Ou seja, se a sua consciência está negando algo, o inconsciente compensa e te mostra aquilo no sonho. Se você vive para agradar os outros, pode sonhar sendo perseguido, sufocado, silenciado. Se você nega sua raiva, ela pode surgir no sonho como um animal, ou um estranho que te encara nos olhos com fúria. O sonho revela o desequilíbrio,
para que você o reconheça e o integre. E quando você ignora o sonho, ele não desaparece, ele muda de forma. Ele retorna, às vezes mais intenso, mais simbólico, mais sombrio, porque o inconsciente não desiste fácil de te acordar. E esse é o primeiro grande segredo que os sonhos nos revelam. O inconsciente está sempre tentando curar a alma, mesmo quando a mente não entende. Agora que entendemos que o sonho é um chamado, a próxima pergunta é: como ele fala? A resposta está na linguagem mais antiga que conhecemos, a linguagem dos símbolos. E é isso que vamos explorar no próximo passo da nossa jornada. O sonho não fala como a mente lógica. Ele não usa frases, ele usa imagens. Ele sussurra em metáforas, fala através de símbolos, comunica-se com aquilo que não pode ser dito, mas apenas sentido. O inconsciente é um artista e o sonho é a sua obra. Por isso, tentar entender um sonho apenas com um raciocínio é como tentar traduzir uma música olhando apenas para as notas. A linguagem dos sonhos é arquetípica. Ela fala com os símbolos universais da alma humana. Carl Jung dizia que os símbolos que surgem nos sonhos não são aleatórios. Eles pertencem ao que ele chamava de inconsciente coletivo, um depósito ancestral de imagens e padrões que todos nós compartilhamos, independente da cultura, da época ou da religião. É por isso que, mesmo sem nunca termos visto um lobo, podemos sonhar com ele como um presságio. Mesmo sem termos entrado num labirinto, sabemos no sonho que estamos perdidos. O símbolo carrega um saber que vai além da razão. Ele toca o que é eterno dentro de nós. Um espelho pode simbolizar identidade. Uma criança pode representar o novo que quer nascer em você. Um elevador pode falar de sua elevação ou queda emocional. Uma estrada talvez seja o seu caminho de vida, e a direção dela diz tudo sobre onde você está indo por dentro. Mas atenção, o símbolo nunca é fixo. Ele sempre depende do contexto, do momento da alma e da história individual de quem sonha. Jung dizia: os símbolos dos sonhos são tão individuais quanto as digitais. Então, não se trata de decorar significados, mas de sentir, intuir e perguntar: o que essa imagem quer me mostrar agora? Pense em um exemplo simples: sonhar com uma cobra. Para um, pode ser medo. Para outro, transformação. Para outro ainda, sabedoria escondida. E para Jung, a cobra poderia ser a própria sombra, esperando ser integrada. O símbolo no sonho é como um espelho quebrado. Cada fragmento reflete uma parte de você que quer ser vista. Então, quando um símbolo aparece, não corra. Não tente entendê-lo de imediato. Observe, sinta, relembre e pergunte: o que isso revela sobre mim que eu ainda não reconheço enquanto estou acordado? E às vezes, o símbolo mais poderoso que aparece é aquele que mais incomoda. A imagem que nos causa desconforto, o cenário que nos amedronta, o rosto que não queremos ver. Geralmente é aí que mora a sombra. E é sobre isso que vamos falar a seguir. Ela surge quando menos esperamos. Às vezes como um estranho, às vezes como alguém conhecido, mas com um olhar que arrepia. Às vezes,
ela vem como nós mesmos. A sombra. A parte de nós que foi rejeitada, escondida, exilada. Carl Jung dizia: a sombra é tudo aquilo que a pessoa não reconhece em si mesma e que ainda assim pertence a ela. E os sonhos são o palco onde essa parte esquecida volta a se manifestar. Você já sonhou fugindo de alguém? Já sentiu medo de uma presença que te observava? Ou já agiu de forma agressiva em um sonho e acordou espantado com você mesmo? Essas são marcas da sombra. A sombra não é má, ela é reprimida. Ela é tudo aquilo que você precisou esconder para ser aceito, para sobreviver, para ser bom aos olhos dos outros. O sonho oferece à sombra um palco simbólico para que ela possa dançar, gritar, existir. Um homem que nunca se permite sentir raiva pode sonhar sendo atacado por um animal feroz. Uma mulher que sempre se sacrificou pelos outros pode sonhar abandonando alguém numa estrada escura. A mente acordada julga, mas o inconsciente revela, porque aquilo que é reprimido não desaparece. Ele se transforma em sombra e volta nos sonhos, não para te punir, mas para te acordar. E é aí que mora a chance de crescimento. A imagem que te assusta no sonho pode ser a parte de você que mais precisa ser acolhida. A raiva pode ser um chamado por limites. O medo pode ser um convite à coragem. A figura obscura pode ser o seu poder esquecido. A sombra quer ser reconhecida. Ela deseja se integrar à consciência. E o primeiro lugar onde ela se mostra é no mundo onírico. Jung nos alerta: ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. O sonho nos dá a chance de fazer isso, sem máscaras, sem filtros, sem negações. Mas reconhecer a sombra é só uma parte da jornada, porque depois que ela se mostra, o inconsciente começa a nos guiar por caminhos mais profundos, onde aparecem os arquétipos, os mitos, os grandes símbolos universais da alma humana. E é sobre isso que vamos mergulhar agora. Depois que a sombra se mostra, o inconsciente começa a revelar outra camada, mais antiga, mais profunda, mais misteriosa, a camada dos arquétipos. Carl Jung via os arquétipos como formas eternas, estruturas invisíveis que habitam o inconsciente coletivo. São imagens universais que atravessam culturas, séculos, mitologias e também os seus sonhos. Você sonha com um velho sábio, com uma criança luminosa, com uma mulher encantadora e perigosa, com um herói que enfrenta o caos. Essas figuras não são apenas personagens, elas são arquétipos, mensageiros simbólicos, guias do inconsciente, espelhos do que existe ou precisa existir dentro de você. Um exemplo poderoso: o velho sábio. Ele pode surgir no sonho como um ancião silencioso, um professor, um guia misterioso no meio da floresta. Ele representa a sabedoria interior, a parte de você que já sabe o caminho, mesmo quando sua mente ainda está perdida. Jung dizia: o arquétipo não é aprendido, ele é reconhecido. Outro arquétipo comum é a ânima, a imagem do feminino na psique masculina, ou o ânimos, a imagem do masculino na psique feminina. Eles aparecem em sonhos como figuras sedutoras, desafiadoras, reveladoras. Um homem pode sonhar com uma mulher enigmática, que o guia ou o confronta. Uma mulher pode sonhar com um guerreiro, que a inspira ou assusta.
Mas não se trata de outra pessoa. Essas figuras revelam o que está se desenvolvendo dentro de você. A sensibilidade que você nega, a força que você esconde, o equilíbrio que precisa emergir. E há também o arquétipo do herói, aquele que enfrenta monstros, atravessa florestas escuras, desce aos portões da própria alma. Esse arquétipo representa você, no processo de individuação. Você encarando o inconsciente. Você lutando contra a sombra. Você buscando sentido. Os arquétipos surgem para nos lembrar que não estamos sozinhos, que a nossa jornada é única, mas também profundamente humana. Sonhar com um arquétipo é como ser tocado por uma força maior que sempre esteve dentro de você. E quando essa imagem aparece, é hora de escutar com o coração, de acolher o que ela traz e de se perguntar: qual parte de mim está pronta para nascer agora? E é exatamente esse nascimento, essa transformação interior revelada pelos sonhos, que nos leva ao ponto mais profundo da jornada junguiana. Porque o sonho não apenas revela quem você foi, ou o que você reprimiu, ele mostra quem você está se tornando. E é sobre isso que vamos falar agora. Há um momento em que o sonho deixa de ser apenas um mistério noturno e se torna uma bússola, uma revelação, um chamado. Não para o mundo externo, mas para o centro da própria alma. Esse é o verdadeiro propósito dos sonhos: conduzir você ao processo de individuação. Individuar-se é tornar-se aquilo que você é, no mais profundo, no mais autêntico. Não o que esperam, não o que foi imposto, mas o que existe em essência. Jung viu os sonhos como mensagens do Self, o centro organizador da psique, a totalidade que você ainda não conhece, mas que o inconsciente conhece profundamente. Cada sonho, então, é um passo, um espelho simbólico, um mapa do que precisa ser enfrentado, curado, reconhecido. Você sonha com ruínas. Talvez esteja na hora de reconstruir. Com o nascimento, algo novo está querendo emergir. Com morte, talvez uma parte de você precise finalmente descansar. A alma fala por símbolos, mas o destino se forma nas escolhas. Todo sonho importante pede uma resposta, mesmo que seja em silêncio. E quando começamos a dialogar com os sonhos, a vida desperta. Não acordamos mais no automático, não fugimos mais das imagens. Passamos a caminhar com o inconsciente como aliado, em vez de inimigo. A individuação não é um destino final. É uma jornada eterna, um caminho que vai do ego à alma, da sombra à luz, do caos à consciência. Jung dizia: aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. E talvez olhar para os seus sonhos com mais reverência seja o começo do seu verdadeiro despertar. Então, na próxima vez que fechar os olhos, não fuja do que aparecer, não rejeite, não ignore. Talvez o que você mais precise ouvir venha justamente do que você sonha em calar. O inconsciente não quer te ferir, ele quer te completar. Se essa jornada fez sentido para você, deixe o seu símbolo nos comentários. Uma palavra, uma imagem, um sonho. Esse canal é um espaço para buscadores da alma, e cada experiência compartilhada fortalece essa travessia. Curta, se inscreva e não se esqueça de ativar as notificações. Nos próximos vídeos, vamos continuar explorando os mapas simbólicos da alma, através de Jung, dos sonhos e dos arquétipos que nos habitam. Porque, no fundo, a alma fala, sempre falou, só esperava que você começasse a escutar.